Oi pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda videoaula. Nessa videoaula nós vamos continuar a falar sobre derivadas. Vamos revisar o que nós vimos na última aula, o conceito de derivada, fazer um acréscimo ao conteúdo da aula passada e fazer uma aplicação do conceito de derivada a partir da ideia de taxa de variação, ok? Bom, na aula passada nós vimos que, dado uma função f definida em um intervalo aberto i e um ponto p desse intervalo, a derivada da função f nesse ponto ela é definida através desse limite aqui. O limite do quociente entre f de x menos f de p e x menos p quando x tende a p. Quando esse limite existe, nós chamamos de derivada e denotamos ele dessa forma aqui, por f' de p. E nós lemos como derivada de f no ponto P. Aqui nós vamos fazer um adendo à nossa última aula, observando que esse limite ele pode ser reescrito de uma outra forma, através de uma substituição. Se nós substituirmos a expressão x menos p por h, então, quando x tende a p, essa nova variável h ela vai estar tendendo a zero, já que ela foi definida como x menos p. E como que o limite que define a derivada em um ponto P pode ser reescrito, utilizando essa substituição. A derivada da função f no ponto P ela pode ser reescrita como um limite, agora com h tendendo a zero, de que? Veja que no limite anterior, no numerador, nós tínhamos f de x menos f de p. Nessa nova variável h, como que nós podemos reescrever o numerador? No lugar da variável anterior x, usando a nossa substituição, nós vamos reescrever como p mais h. Basta a gente isolar o x nessa expressão que nos deu a substituição. Ficamos com f de p mais h, menos f de p. Aqui é uma constante, então não temos o que alterar. E no denominador que tínhamos a expressão x menos p, pela nossa substituição definida, vai ser substituído por h. Isso significa que a derivada da função f em um ponto P, ela também pode ser calculada por meio desse outro limite aqui. Limite de f de p mais h menos f de p, dividido por h, com h tendendo a zero. O resultado é exatamente o mesmo, tá? Quando o limite anterior existe, esse também vai existir e vice-versa. São só formas diferentes de reescrever o mesmo conceito. Então, isso foi o que nós vimos na aula passada. Essa nova forma de escrever a derivada é o que nós estamos acrescentando nessa aula, tá? E vamos começar então a falar sobre taxa de variação. Vamos começar pela definição, tá? Qual é a definição que nós temos de taxa de variação média de uma função? Considere uma função f definida em um intervalo aberto i da reta real. Se nós temos dois pontos x0 e x1 desse intervalo i, nós podemos definir a taxa de variação da função f de x0 até x1 como sendo o quociente, aqui não tem limite, tá? Como sendo o quociente entre a variação de f de x0 até x1 e a variação de x de x0 até x1. Ou seja, qual foi a variação de f de x0 até x1? É a diferença entre a função f no ponto x1 e o valor da função f no ponto x0. Ou seja, a diferença entre o valor da função no ponto final e o valor da função no ponto inicial. E a variação de x, de forma análoga, vai ser o valor de x final menos o valor de x inicial. O quociente entre esses dois valores, entre essas duas variações, é definido como a taxa de variação média da função. É como se a gente tentasse estudar qual foi a variação da função de x0 até x1, pensando em uma média. Tá? Então a gente pega o quociente entre o valor final menos o valor inicial e o ponto final x1 menos o ponto inicial x0. Tá?
Esse quociente ele nos dá uma média da função nesse intervalo e ele é também chamado de taxa de variação média da função. Dá para a gente ter uma ideia de como que essa função variou em média. Um exemplo prático para que a gente entenda mais ainda o que significa a taxa de variação média, ele utiliza o deslocamento de um veículo, para que a gente venha a entender melhor esse conceito. Por exemplo, suponha que um veículo fez uma viagem de uma cidade A até uma cidade B, tá? Vejam aqui ao lado nesse mapa. Suponha que esse ponto aqui seja uma cidade A, o ponto final a cidade B. Essa trajetória pintada de amarela foi o percurso que esse veículo aqui de vermelho percorreu. Suponha que esse percurso foi percorrido em 10 horas, de forma que a distância a cada hora percorrida ela foi dada por essa função aqui. A distância, depois de uma quantidade t de horas, foi 9 vezes t ao quadrado. Então, por exemplo, depois da primeira hora, ele percorreu 9 vezes 1 ao quadrado, 9 quilômetros. Depois da segunda hora, ele percorreu 9 vezes 2 ao quadrado, 9 vezes 4, 36 quilômetros e assim por diante. Determine a taxa de variação média da função distância em relação ao tempo da terceira até a nona hora de viagem. Da terceira até a nona hora de viagem, qual foi a taxa de variação média da distância, ou seja, quanto que a distância variou em média nesse período, da terceira até a nona hora de viagem. Pelo nosso conceito de taxa de variação média, esse valor ele é obtido através do quociente entre a variação da distância nesse período e a variação do tempo. A variação da distância, já que estamos considerando da terceira até a nona hora de viagem, vai ser a distância percorrida na 90ª hora menos a distância percorrida na terceira hora. E a variação do tempo vai ser o valor final do tempo, 9 horas, menos o valor inicial, que estamos considerando a partir da terceira hora, então nosso valor inicial é 3. Então ficamos com o quociente entre a distância na nona hora, a distância percorrida na nona hora, 729 km, menos a distância percorrida na terceira hora, 81 km. Ok? Dividido pela diferença entre a nona e a terceira hora, que são 6 horas. Resultado, o quociente entre 648 km e 6 horas. Então, a nossa taxa de variação média da distância entre a terceira e a nona hora de viagem foi de 108 km por hora. Então, vejam que essa própria unidade de medida da taxa de variação média, ela já faz menção para a gente de velocidade, já nos traz uma ideia de velocidade. Então, podemos pensar na taxa de variação média de uma função como se fosse uma média da velocidade que essa função está variando, do ponto inicial considerado ao ponto final considerado. Então, a taxa de variação, como nós podemos observar através desse exemplo, ela pode nos trazer a intuição, de forma intuitiva, a ideia de velocidade média da variação de uma função. Se nós lembrarmos desse exemplo da distância, que envolve a distância percorrida por um veículo durante uma viagem. Ok? Só que esse conceito de taxa de variação média, ele não é um conceito tão preciso assim se você for olhar de maneira pontual a variação da função. A taxa de variação média, ela nos dá uma ideia, em média, tá? Olhando o percurso como um todo, de como variou aquela função. Mas ela não dá uma noção precisa de quanto variou realmente hora após hora. A gente pode conferir isso através dessa tabela aqui ao lado. Da terceira para a nona hora, a variação real
da distância foi de 63 quilômetros e não aqueles 108 quilômetros que nós tínhamos previsto na taxa de variação média. Tá? Em média, nós tínhamos previsto nessas contas anteriores que a cada hora o veículo tinha percorrido 108 quilômetros. Mas quando a gente vai olhar agora de maneira pontual, da terceira para a quarta hora, ele tinha percorrido, na verdade, 63 quilômetros. Aqui eu estou fazendo uma diferença entre o valor exato da distância na quarta hora e o valor exato da distância na terceira hora. A variação foi de 63 km, então houve um erro aqui nessa estimativa média de 45 km. Da quarta para a quinta hora, houve uma variação real de 81 km. O erro diminuiu, mas continua havendo uma discrepância entre o valor real da variação da função e a taxa de variação média que nós calculamos. Vejam que, observando essa tabela ao lado, nós podemos perceber que em alguns momentos essa velocidade, essa taxa de variação média, ela ultrapassou o valor real, em outros momentos ela foi menor do que o valor real. Então, de fato, ela corresponde a uma média e não um valor exato da variação da função. Ok? Então, podemos começar questionando o seguinte: como que nós podemos melhorar essa precisão? Como que nós poderíamos obter um valor que fosse um pouco mais coerente com a realidade? A ideia pode ser a seguinte: se eu quero um valor mais próximo do real, eu não posso considerar uma variação em um intervalo muito grande do domínio da função. Por quê? Se eu quero analisar a variação de uma função de maneira precisa, eu não posso considerar um intervalo muito grande, porque no intervalo muito grande ela pode sofrer muitas alterações. Então a ideia vai ser tentar diminuir o intervalo para que a função tenha uma variação um pouco menor e a gente possa ter uma taxa de variação média um pouco mais coerente com a realidade. Então, por exemplo, podemos considerar a taxa de variação média da função da terceira até a sexta hora. Ao invés de considerar da terceira até a nona hora, a gente pode considerar da terceira até a sexta hora. Fazendo assim, nós obtemos que a taxa de variação média da distância foi de 81 km por hora. Então, obtemos que, em média, o veículo percorreu 81 km a cada hora no percurso da terceira até a sexta hora. Comparando com os valores reais, aqui na tabela à esquerda, essa primeira coluna de erro foi referente à taxa de variação calculada no início da terceira até a nona hora. Essa segunda coluna já se refere à taxa de variação que nós calculamos agora, da terceira até a sexta hora. Vejam que, comparando com os valores reais, a taxa de variação ela já foi um pouco mais coerente. Ela ainda não foi tão precisa, porém ela foi mais próxima da variação real. Vejam os valores que tivemos aqui agora de erro, eles são menores do que os erros que nós tivemos anteriormente. Nós podemos então continuar com esse raciocínio e ir encurtando a variação, o nosso intervalo, para chegar mais próximo ainda da variação média real da função. Ok? Então podemos, por exemplo, considerar o percurso da terceira até a quinta hora. Da terceira até a quinta hora, nós calculamos que a taxa de variação média da distância foi de 72 km por hora, ou seja, a cada hora foi percorrido, em média, 72 km. Mais uma vez, comparando com os valores, com as variações reais da distância, vejam aqui nessa última coluna que o nosso erro já diminuiu mais ainda. A nossa variação média que nós estimamos foi de 72 km a cada hora e ela já foi mais coerente com a variação real. Da terceira para a quarta hora houve uma variação de 63 km. Da quarta para a quinta hora, uma variação de 81 km, então já foi mais próxima daquela estimativa que nós fizemos. Então,
nós podemos continuar ainda com essa ideia e diminuir o nosso intervalo de variação da função para tentar ser mais preciso ainda. Então vejam só, se eu considerar agora a taxa de variação média da função da terceira até a quarta hora. Qual foi a taxa de variação média da velocidade da terceira até a quarta hora? A taxa de variação média foi de 63 km por hora. Ou seja, da terceira até a quarta hora, o veículo percorreu 63 km a cada hora. Para fazer um teste com a realidade, vamos então considerar quanto que o veículo percorreu da terceira até a terceira hora e meia de viagem. Eu acrescentei mais uma linha aqui a essa tabela. Já que eu calculei a taxa de variação média da terceira até a quarta hora, eu vou fazer um teste com um tempo que esteja entre esses dois valores. Então vamos considerar, por exemplo, a terceira hora e meia. Da terceira até a terceira hora e meia, o veículo percorreu 29,5 km, ou seja, nessa meia hora, o veículo percorreu 29,5 km. Pela nossa estimativa anterior, se da terceira para a quarta hora a média for de 63 km por hora, então da terceira até a terceira hora e meia, a nossa estimativa seria metade desse valor, ou seja, 31,5 km. Vejam que a variação foi de apenas 2,5 km para o valor real. Vejam que o erro foi de apenas 2,5 km para o valor que realmente o veículo percorreu. Então, essa ideia de ir encurtando cada vez mais o intervalo da função faz com que a taxa de variação média ela se aproxime cada vez mais da taxa de variação real que a função sofreu. Mas até onde nós podemos continuar com esse raciocínio? Será que a gente pode continuar diminuindo cada vez mais o intervalo da função? E quais seriam as consequências disso? Bom, nós podemos tentar então fazer um limite. Qual seria o limite da taxa de variação média da nossa função se o intervalo considerado tender a zero? Isso nos leva a um novo conceito, que é o conceito de taxa de variação instantânea. É como se a gente tentasse chegar o mais próximo possível da variação que a função tende a sofrer a partir de um determinado ponto. Dada uma função f definida em um intervalo i aberto, mais uma vez, aqui agora nós só vamos precisar de um ponto na taxa de variação instantânea, já que vamos calcular o limite, tá? Então, se x0 é um ponto do intervalo i, definimos a taxa de variação instantânea de f em x0 como sendo o limite com a variação de x tendendo a zero do quociente entre f de x0 mais ΔX menos f de x0 dividido por ΔX, ou seja, o limite da taxa de variação média da função de x0 até um ponto seguinte, x0 mais ΔX. Vejam que essa variação que está aqui no numerador é como se fosse uma variação que a função sofre do ponto x0 até um ponto imediatamente após, que seria o x0 mais o ΔX, com essa variação de x tendendo a zero, ou seja, se tornando cada vez menor. E vejam que isso nos leva ao conceito de derivada. Essa ideia de tentar calcular a taxa de variação média cada vez mais próxima do valor real, fazendo o intervalo da função, o intervalo de variação da função tender a zero, nos levou à própria definição de derivada. Lembrem que nós tratamos no início dessa aula. Esse quociente ele coincide com a derivada da função f no ponto x0. Aplicando esse conceito de taxa de variação instantânea no nosso exemplo, a ideia poderia ser a seguinte:
qual seria a taxa de variação instantânea da distância na terceira hora de viagem? Ou seja, qual seria a tendência para a variação da distância exatamente na terceira hora de viagem? Então, qual é a tendência que a função distância tem a sofrer, a variar? Qual a tendência da variação da função distância na terceira hora de viagem? Então vejam que aqui eu não estou considerando mais o intervalo da terceira até uma outra hora. Eu quero saber qual é a tendência da variação da função na terceira hora, ou seja, imediatamente após a terceira hora, de que forma essa função está variando. A função vai aumentar, vai diminuir, vai se manter constante. Qual é a tendência da função a partir daquele ponto? Imediatamente após aquele ponto. Então, aplicando o conceito de taxa de variação instantânea no ponto 3, nós calculamos através do limite do quociente entre a nossa função, que é a distância, no ponto 3 mais ΔT, menos a distância no ponto 3, dividido pela variação do tempo, com a variação do tempo tendendo a zero. Desculpa, eu esqueci de colocar aqui a tendência a zero. Então, o valor da função distância em 3 mais ΔT é dado por 9 vezes 3 mais ΔT ao quadrado. A distância no ponto 3 é 81 km. Vamos dividir pela variação do tempo, com a variação do tempo tendendo a zero. Desenvolvendo essa expressão que está no numerador, nós ficamos com 54 vezes ΔT mais 9 ΔT ao quadrado. Dividimos por ΔT e tendemos o ΔT a zero. Resultado, simplificando o ΔT aqui, pondo o ΔT em evidência no numerador, simplificando com o ΔT que está no denominador, ficamos com o limite de 54 mais 9 ΔT, com ΔT tendendo a zero, ou seja, 54. O que esse resultado nos diz? Qual é a nossa interpretação? Que a partir da terceira hora de viagem, a tendência de variação da função distância nos próximos instantes seguintes a essa terceira hora é de 54 km por hora. Então, essa é uma tendência instantânea, tá? Nos instantes seguintes à terceira hora. Não é mais uma tendência de variação da terceira até uma outra determinada hora. É uma tendência de variação nos instantes iniciais após a terceira hora. Então é algo bem próximo da terceira hora. Generalizando, né, lembrando que aqui nós estamos no exemplo, generalizando para uma função qualquer, quando a gente calcula a taxa de variação instantânea em um ponto, então nós podemos entender esse resultado, o resultado obtido, como sendo a tendência de variação que a função vai sofrer nos instantes iniciais após aquele ponto. Então, por exemplo, podemos fazer algumas observações através do que nós extraímos nesse exemplo. Se a tendência de variação de uma função nos instantes seguintes a um ponto é positiva, significa que os seus valores eles vão aumentar. Então a função ela tende a crescer a partir daquele ponto. Se a sua variação é positiva, a tendência da sua variação é que seja positiva, então ela tende a crescer nos instantes após aquele ponto. Por outro lado, se nós encontrássemos uma taxa de variação negativa em um ponto, significa que a tendência da função nos próximos instantes após aquele ponto é ter uma variação negativa, ou seja, ter um decréscimo, ter uma redução no seu valor. Então, nós podemos concluir que a função ela tende a diminuir, tende a decrescer a partir daquele ponto. Agora, quando a taxa de variação é nula, nós não podemos concluir diretamente, por exemplo, que a função ela tende a se manter constante, porque existem outras situações diferentes dessa, em que a taxa de variação calculada também é zero. Ela, na verdade, quando a taxa de variação é zero, ela pode se manter constante nos instantes seguintes após aquele ponto, ela pode crescer, ela pode reduzir. Existem, na verdade, várias situações que podem ocorrer mesmo quando a taxa de variação é nula.
diferente dos dois primeiros casos em que nós podemos tirar uma conclusão. Quando a taxa de variação é nula, fica ainda inconclusivo, ok? Com o que nós conhecemos até agora. À medida que vocês avançarem no estudo do cálculo, vocês vão ver que existe ainda assim outras ferramentas que permitem tirar alguma conclusão, mesmo quando a taxa de variação é zero. Mas não vamos tratar aqui agora. Vamos fazer então uma aplicação, tá? Desses dois conceitos que nós aprendemos na aula de hoje. Taxa de variação média e taxa de variação instantânea. Nesse exemplo, vocês vão ter uma noção clara do quanto que o cálculo diferencial integral que vocês estão estudando, ele é algo próximo da nossa realidade, não é um conteúdo puramente teórico. Vejam só o que é que nós vamos estudar nessa aplicação. Uma determinada cidade ela é atingida por uma epidemia. Os setores de saúde calculam o número de pessoas contaminadas depois de um determinado tempo t, medido em meses, é aproximadamente dado pela função f de t igual a 504t ao quadrado menos 28t ao cubo. Então vamos levantar alguns questionamentos e ver como que o cálculo diferencial ele pode ser utilizado numa situação tão próxima da nossa realidade como essa aqui. Perguntas. Qual a taxa de variação média no número de casos por mês no primeiro semestre dessa epidemia? Qual a taxa de variação média no número de casos por mês no segundo semestre? Como que a quantidade de casos está variando mês após mês nesses intervalos do primeiro semestre e do segundo semestre? Uma outra pergunta, qual a taxa de variação instantânea no primeiro mês? Ou seja, qual a tendência no primeiro mês, nos próximos dias seguintes ao primeiro mês, de variação dos casos dessa epidemia? Outra pergunta, qual a taxa de variação instantânea no segundo mês? Então, a partir do segundo mês, qual é a tendência de variação nos casos dessa epidemia? Vamos comparar com o primeiro resultado e tirar algumas conclusões. Comparando com o resultado da pergunta anterior, nós vamos poder falar, vejam só, sobre a expansão da epidemia, se ela está ganhando força, se ela está perdendo força, se ela continua a se expandir. E para finalizar, vamos usar esses conceitos que nós já estudamos para tentar entender quando que a epidemia estaria perdendo força. Então vejam que são análises que estão diretamente relacionadas ao nosso dia a dia que estamos vivendo hoje. Questionamentos que muitas vezes nós já nos fizemos. E vamos responder com o uso do cálculo diferencial integral, por meio desse conceito de taxa de variação que nós acabamos de estudar. Respondendo à primeira pergunta, qual a taxa de variação média no número de casos por mês no primeiro semestre de epidemia? Essa é uma taxa de variação média, então lembrem que nós calculamos através de um quociente entre a variação sofrida pela função e a variação do tempo considerada. A variação sofrida pela função nesse período do primeiro semestre, ou seja, do mês zero do início até o sexto mês, é dado pela diferença entre os valores da função no sexto mês e no momento inicial. No momento inicial, o valor de casos seria zero. Tá? No sexto mês, se nós substituirmos lá na nossa função f, nós obtemos 12.096 casos. Então, do início até o sexto mês da epidemia, houve uma variação de 12.096 casos. A variação do tempo em um semestre é de 6 meses. A diferença entre o sexto e o mês zero é 6. A variação de meses é 6. No intervalo de um semestre, e a variação do tempo, já que foi considerado o intervalo de um semestre, é de 6 meses, tá? Do mês 6 ao mês 0, ou melhor, do mês 0 até o mês 6. Então, a taxa de variação média no número de casos por mês no primeiro semestre da epidemia ele vai ser dado pelo quociente entre a variação da função e a variação do tempo. A variação no número de casos que nós calculamos foi de 12.096. A variação do tempo, 6 meses. Então, a taxa de variação média foi de
2.016 casos por mês. Então, comparando com aquele exemplo da distância, essa teria sido então a velocidade média em que a epidemia se propagou. 2.016 casos ao mês. A cada mês, em média, houve essa variação no número de casos. Inclusive uma variação positiva, tá? Então significa que, em média, a epidemia estava crescendo. O número de casos estava aumentando. Como que nós poderíamos responder agora ao segundo questionamento? Qual a taxa de variação média no número de casos por mês no segundo semestre? É algo bem parecido com a pergunta anterior, só que aqui o intervalo de tempo, já que está sendo considerado o segundo semestre, é do 6º até o 12º mês. Então a variação da função que nós vamos considerar do 6º até o 12º mês vai ser o valor da função no 12º mês, ou seja, o valor final, menos o valor da função inicial no 6º mês, é onde começa o segundo semestre. Essa variação foi de 12.096 casos, aqui foi apenas uma coincidência, tá? A variação foi a mesma do primeiro semestre. A variação do tempo são 6 meses, que corresponde a um semestre, do 6º até o 12º mês. Então a taxa de variação média no número de casos por mês no segundo semestre vai ser o quociente entre a variação dos casos e a variação do tempo. Então, quociente entre 12.096 e 6. Resultado, 2.016 casos por mês também. Ou seja, no primeiro semestre e no segundo semestre, em média, a epidemia, o número de casos, ele aumentou na mesma proporção. Em média, ok? Como que nós poderíamos agora responder essa terceira pergunta? Qual a taxa de variação instantânea no primeiro mês? Ou seja, decorridos então um mês de epidemia, qual a tendência da variação dos casos nos instantes seguintes? Já que aqui estamos falando em taxa de variação instantânea, então caímos na ideia de limite. A taxa de variação instantânea no primeiro mês é o limite com a variação do tempo t tendendo a zero, do quociente entre f de 1 mais ΔT, ou seja, do mês 1 até uma variação mínima seguinte, menos o valor da função no ponto 1, no mês 1, dividido pela variação do tempo. O limite desse quociente com a variação do tempo tendendo a zero. O valor da função em 1 mais ΔT é dado por essa expressão aqui. É só substituir na função o t por 1 mais ΔT, e nós obtemos essa expressão inicial aqui, menos o valor da função no primeiro mês, basta substituir o valor de t por 1 na função, obtemos essa expressão aqui, e vamos dividir tudo por ΔT e calcular o limite quando ΔT tender a zero. Então ficamos com o limite dessa expressão aqui no numerador, desenvolvendo esse quadrado, esse cubo, reescrevendo todo esse numerador, nós ficamos com essa expressão aqui, que dividimos por ΔT e calculamos o limite com ΔT tendendo a zero. Então, pondo o ΔT em evidência no numerador, a gente pode simplificar com ΔT que está no denominador, ficamos com o limite dessa expressão aqui, com ΔT tendendo a zero, ou seja, 924 casos por mês. Essa é a taxa de variação instantânea no número de casos nos instantes iniciais a partir do primeiro mês. A taxa de variação instantânea no primeiro mês corresponde ao quê? A qual interpretação? A partir do primeiro mês, qual é a tendência na variação do número de casos nos instantes seguintes? Então, nos instantes seguintes ao primeiro mês, a tendência da variação dos casos é de 924 casos por mês. Pergunta agora: qual a taxa de variação instantânea no segundo mês? E vamos comparar em seguida com a resposta do item anterior, ou seja, a taxa de variação instantânea no primeiro mês,
e tirar alguma conclusão a respeito da expansão da epidemia. A taxa de variação agora está sendo calculada no segundo mês. Então vamos calcular através do limite de f de 2 mais ΔT menos f de 2 dividido por ΔT. Antes, como foi no primeiro mês, então utilizamos 1 mais ΔT menos f de 1. Agora, como estamos calculando a taxa de variação no segundo mês, então é f de 2 mais ΔT menos f de 2. Da mesma forma, desenvolvemos o numerador, dividimos por ΔT, calculamos o limite com ΔT tendendo a zero e obtemos agora o resultado de 1.680 casos por mês. Ou seja, no segundo mês, a tendência de variação dos casos da epidemia é de 1.680 casos por mês. Essa é a tendência a partir do segundo mês. Se nós compararmos com o resultado anterior, o que nós podemos concluir? Se no mês anterior a taxa de variação era de 924 casos por mês e no segundo mês a tendência de variação dos casos foi de 1.680 casos por mês, significa que está havendo um aumento na tendência de variação dos casos. Então nós podemos interpretar da seguinte maneira: se a tendência da variação dos casos está aumentando, significa que no segundo mês a epidemia ela ganhou força. Porque no primeiro mês ela tinha a tendência de aumentar 924 casos por mês, mas ao chegar no segundo mês a tendência dela foi mais forte, foi mais intensa, de aumentar 1.680 casos por mês. Ou seja, a epidemia ela ganhou força do primeiro para o segundo mês. Então vejam quantas conclusões nós estamos conseguindo tirar fazendo uma análise dessa situação utilizando o cálculo diferencial integral. Aqui, mais especificamente, usando os conceitos de taxa de variação, média ou instantânea. Por fim, usando o conceito de taxa de variação instantânea, como podemos concluir que a expansão da epidemia estaria perdendo força? Bom, se nós acabamos de concluir que a expansão da epidemia ganhou força do primeiro para o segundo mês, porque houve um aumento na taxa de variação instantânea do primeiro para o segundo mês, então significa que para que a gente consiga concluir que a epidemia está perdendo força, então é necessário que de um mês para o outro seguinte, a taxa de variação instantânea ela diminua, ou seja, a tendência na variação dos casos ela seja menor de um mês para o outro. Assim nós poderíamos concluir então que a epidemia estaria perdendo força. Ela pode até continuar a se expandir, porém com a tendência mais fraca. Então, reforçando a nossa ideia, para que a gente consiga concluir que a epidemia estaria perdendo força, então precisaríamos que a taxa de variação de um mês para o outro ela reduza, a taxa de variação instantânea. Ok? Aqui eu coloquei um gráfico daquela função que nos mostra exatamente aquilo que nós estávamos percebendo já. Tá? Houve uma média na variação dos casos no primeiro semestre e no segundo mês de maneira proporcional. Lembre do que nós calculamos, lembre dos resultados obtidos na taxa de variação média por mês no primeiro e no segundo semestre. Então dá para perceber pelo gráfico que a variação de fato ela aparenta ter sido proporcional. Como o gráfico ele está em crescimento, já era de se esperar que a taxa de variação calculada no primeiro e no segundo mês fosse positiva, porque a quantidade de casos está aumentando. Lembra daquelas observações que nós fizemos? Quando a taxa de variação instantânea é positiva, significa que a função ela tende a aumentar. Então, de fato, nos meses iniciais, na verdade, até o primeiro ano, até o 12º mês, a função ela está aumentando, ou seja, a quantidade de casos está aumentando, tá? Só que a partir de um determinado momento, esse aumento ele começa a perder força, até que chega um ponto em que a quantidade de casos só faz diminuir. Ok? Até que haja uma previsão. Olha aqui uma outra aplicação, tá? Na nossa realidade. Se eu consigo estudar a variação dos casos no primeiro ano, imagina que
fizemos uma análise do ano inicial dessa epidemia. Então nós podemos prever, fazer uma estimativa de que ao 18º mês haja um cessar dessa epidemia. Tá? Claro que na realidade não é tão preciso assim, mas quanto mais dados coletados, maior tende a ser a nossa previsão. Então, se nós estudarmos, por exemplo, a variação da epidemia no primeiro ano e no mês seguinte ao primeiro ano, a nossa previsão já fica um pouco mais precisa. Se estudarmos até o segundo mês do ano seguinte, já se torna mais precisa ainda. Quanto mais dados coletados, melhores são as nossas previsões futuras. Ok? Então essa foi a nossa aula de hoje. Tá? Falamos sobre a taxa de variação. Vimos uma aplicação em um contexto bem próximo ao nosso. Ok? Até a próxima.